Voltamos com a notícia de frente. O repórter Luiz Vieira foi saber o que a população acha da decisão judicial que determina o fechamento dos serviços não essenciais em Cuiabá e Várzea Grande por 15 dias. Confira. A Justiça determinou que Cuiabá e Várzea Grande fechem os comércios não essenciais por um prazo de 15 dias. A medida foi tomada depois que os prefeitos das duas cidades publicaram um decreto único com medidas mais restritivas, com o objetivo de combater o avanço da Covid-19. No entanto, o magistrado entendeu que as ações seriam insuficientes e mandou suspender tudo. As medidas de quarentena coletiva atendem ao previsto no decreto 522/2020, imposto pelo Estado, que manda fechar cidades em que há alto risco de contaminação, como é o caso dos dois municípios que estão avaliados aí como de alto risco. As medidas entram em vigor no dia 25 de junho e podem ser estendidas além dos 15 dias previstos. Aqui em Cuiabá, entre a população, esta medida divide opiniões. Quem é que vai dar comer esse povo em casa? Eu passei 3 meses em casa, sem sair de casa. Eu estou com 2 semanas que eu retornei ao serviço, mas porque eu tinha condições de ficar em casa. E quem não tem condições de ficar em casa com criança pequena? 1 litro de leite custa R$4. Vai ser difícil, porque vai estar tudo fechado, mas também num ponto vai ser bom para se prevenir, né? Para se cuidar melhor. Precisa sair sim, mas é melhor estar fechado do que pegar o Covid-19. Eu concordo em algumas coisas sim, né? Porque tem coisas que ficam abertas sem necessidade, né? Correndo risco todo mundo aí, né? Os municípios devem implementar ainda barreiras sanitárias para a triagem de entrada e saída de pessoas, permitindo apenas a circulação de quem exerce as atividades essenciais e também manter apenas os serviços públicos essenciais. O juiz mandou também aumentar a frota de ônibus para que os trabalhadores dos serviços essenciais possam viajar sentados e sem aglomeração. Os estabelecimentos liberados não devem ter restrição de horário de funcionamento. Caso os municípios não cumpram as determinações, poderão ter que pagar uma multa diária de até R$100 mil. Esta questão do transporte coletivo chegou a gerar polêmica quando o prefeito Emanuel Pinheiro determinou que iria reduzir a frota para apenas 30% e que este total seria determinado para a utilização apenas dos profissionais de serviços essenciais. A partir do momento que abriu a cidade, acelerou mais o crescimento da Covid. Então eu concordo em fechar esses 15 dias. O magistrado determinou também que o estado de Mato Grosso e os municípios de Cuiabá e Várzea Grande apresentem em um prazo de 5 dias um planejamento para a ampliação dos leitos de UTIs e o cronograma de sua execução. No momento, mais de 80% dos leitos estão ocupados. O juiz considerou que, apesar dos secretários de saúde afirmarem que existem vagas em UTIs, diariamente são ajuizadas ações de pacientes que buscam leitos e não encontram. Na decisão, ele também cita que foi oportunizado aos gestores implementar medidas de isolamento, o que não foi feito. Para a maioria das pessoas, apesar de concordar ou discordar aí com a medida judicial, ainda falta e muito a conscientização por parte da população. É as pessoas que têm que conscientizar. Não é fechando que vai poder, né, ter aglomeração baixa. Não. Tem umas pessoas que ficam em casa e cuidam, outros não. Acaba nós não conseguindo acabar com esse vírus que está aí, né? Matando muita gente. Muita gente ainda que não está consciente ainda. Fazendo festa no final de semana, estão aglomerando, só andando na rua sem máscara, com parque, está todo infestado, entendeu? Se continuar crescendo tanto por falta de conscientização, aí infelizmente vai ter que fechar mesmo. Vai ter que ter lockdown, não tem jeito. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Alessandro, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Vamos para o destaque do Lúcio Soja, então. A prefeita Lucimar Campos acatou a decisão, não vai recorrer. Mas o prefeito Emanuel Pinheiro, Lúcio, qual que foi a medida que ele tomou? Bom, a decisão aí anunciada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, no mínimo, ela causa uma certa estranheza. Ele falou, olha, eu aceito o lockdown, a quarentena obrigatória, se isso aí for decretado para os 141 municípios de Mato Grosso.
Foi decretado aqui porque, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o governo do Estado, o risco aqui, a classificação de Cuiabá e Várzea Grande era de um risco muito alto de contaminação, com os leitos de UTI aí, com a taxa de ocupação elevadíssima, né? Então, a situação é diferente de um município para outro. Por isso é que as pessoas estranham, né? Essa posição do prefeito Emanuel Pinheiro, exigindo, olha, ou nos 141 municípios ou eu vou recorrer à justiça. Pois é, ele defendeu que a decisão do juiz José Leite Lindotti, da Vara Especializada de Saúde Pública, de decretar o fechamento total obrigatório, o lockdown, em Cuiabá e Várzea Grande, seja estendida para todos os 141 municípios de Mato Grosso. E aí ele avisou que, caso o pedido não seja atendido, a Prefeitura de Cuiabá vai recorrer da decisão. O prefeito alega que a medida pode gerar um colapso econômico e social na capital de Várzea Grande. Para o prefeito, os números demonstram uma clara interiorização do vírus. E Emanuel completa, Cuiabá fez o dever de casa? Será? É isso que ele está colocando. Cuiabá fez o dever de casa e querem que paguemos o preço por quem não fez. Isso não é justo. Será que ele está falando de Várzea Grande? Continuando aqui. Se tivermos que decretar o lockdown, que façamos no estado inteiro. Não tem sentido prender a população dentro de casa, tirar o seu emprego, quebrar as empresas da nossa capital. Não é justo aplicar tudo isso aqui em Cuiabá e deixar aberto o restante do estado, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro. Espera aí, o juiz também não autorizou a colocação das barreiras sanitárias? Isso não resolve o problema? Agora é preciso também lembrar todo mundo que foram cometidos muitos erros, né? Tanto aqui em Cuiabá como lá em Várzea Grande. Aqui em Cuiabá já foi colocado, muita gente já colocou isso. Lá no início, o prefeito Emanuel Pinheiro mandou fechar tudo sem ter necessidade naquele momento, de uma medida tão restritiva como foi lá no início. Aí é o seguinte, passou algum tempo, ele flexibilizou essas medidas restritivas, e aí é o seguinte, aí mandou reabrir no momento que era para fechar. Ou seja, ele fechou na hora que era para deixar aberto, né? E reabriu na hora que era para deixar fechado. Ou seja, então, não pode o seguinte, é ignorar os próprios erros. E lá em Várzea Grande? Lá em Várzea Grande também não foi diferente. Lá foi aquele famoso, lá não foi lockdown, lá foi liberou geral. Então, é o seguinte, os gestores, os governantes, os prefeitos de Cuiabá e de Várzea Grande têm sim muita responsabilidade com o que está acontecendo. Até há poucos dias aí tinha uma discussão. E aí, Cuiabá colocou quantos leitos de UTI? Deram um jeito nessa situação agora há poucos dias. E Várzea Grande? Várzea Grande não conseguiu aumentar um leito de UTI. E estão perguntando aqui para os dois prefeitos o seguinte, olha, quais as providências que vocês tomaram em relação à saúde, no aspecto sanitário, para proteger a saúde da população. O que é que vocês fizeram com essa montanha, com esses milhões e milhões de reais que vocês receberam? Olha, a gente concorda que esse lockdown, essa quarentena obrigatória, vai causar muita dificuldade para a população, né? Por exemplo, tem a questão da saúde, que tem que ser preservada, é preciso proteger as vidas, mas tem um aspecto econômico, né? Tem um aspecto econômico, as dificuldades são grandes, teve lá o auxílio emergencial do governo federal, mas aqui em Mato Grosso é o seguinte, não teve toda essa ajuda para as empresas e para os trabalhadores que estão em dificuldades. Cuiabá, né? Teve em Cuiabá para 5 categorias, feirantes, carroceiros... Uma gota d'água num oceano de dificuldades, Nayara. Essa que é a verdade. O seguinte, lá no serviço público, né, no poder público, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, está uma beleza, né? Se chover ou se fizer sol, o salário vai cair na conta deles. E o trabalhador comum? Esse que está sendo demitido. O trabalhador informal, que não pode realizar
o trabalho dele? Como é que ele vai colocar comida dentro de casa? Como disse o Edivaldo, como é que ele vai comprar a bolachinha para o filho, o arroz, o feijão, o leite, o pão? Então é o seguinte, tem esses dois lados, é preciso o seguinte, é preciso ter muito bom senso, tanto do lado do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Judiciário, como do lado do Poder Executivo. Prefeitos, governadores, não é isso? Então é preciso de ter bom senso nesse momento. Ainda o seguinte, olha, precisaria novamente, talvez, ter uma decisão judicial? Tem. E aí? Mas não dá para se chegar a um consenso, a um entendimento, né? Ajustando essa situação aí para que as coisas não sejam tão difíceis daqui para frente. Tem que proteger as vidas? Tem. Agora, quem está ali sem o emprego, sem poder correr atrás do seu dinheiro para se sustentar, para sustentar a sua família, esse cidadão aí tem culpa da incompetência e da responsabilidade dos governantes? São essas pessoas que vão pagar a conta? É isso? Pois é, a gente fala mais disso amanhã, nosso tempo acabou. Deixa eu dar bom dia aí ao Edivaldo. A linha de crédito para pequenas e médias empresas que não saiu até agora. Certo, Edivaldo. Obrigada. Bom dia para você. Até amanhã. Lúcio. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Até amanhã para você também. Você fica agora com o Balanço Geral com o Alexandre Mota. Tchau, Edivaldo.